Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Direito em Foco, uma parceria da OAB Espírito Santo com a Record News Espírito Santo Rede Sim. Você quer saber mais sobre os seus direitos? Então envie sua dúvida para a gente, entre lá no portal Sim Notícias, está aparecendo aqui para você, simnoticias.com.br. E o nosso entrevistado de hoje é o presidente do Tribunal de Ética da OAB do Espírito Santo, Dr. Alberto Nemer. O programa Direito em Foco está no ar. Lembrando que estamos respeitando os protocolos de segurança por conta do coronavírus. Estávamos de máscara até há pouco, só tiramos agora para gravar a entrevista. Distanciamento aqui de segurança também. Boa tarde, doutor Alberto Nemer, tudo bem com o senhor? Boa tarde, Marcele. Boa tarde a todos os telespectadores. Vamos começar então falando para quem está em casa e para a advocacia, o jovem advogado principalmente, como é que funciona, o que é o Tribunal de Ética da OAB? Muito boa pergunta, Marcele. Vamos lá. Primeiramente, é importante esclarecer que toda a advocacia ela é regulamentada por um código de ética e disciplina. E eu costumo dizer que esse código ele não serve só para aquele estudante estudar para passar na prova da ordem. Pelo contrário, assim que ele se torna advogado, esse código deve ser o norte para a sua vida profissional. E em qualquer desrespeito às regras e às normas do Código de Ética e Disciplina, pode ensejar um processo ético-disciplinar. E esse processo ético-disciplinar vai ser julgado pelo Tribunal de Ética e Disciplina. Hoje, na OAB, né, na seção Espírito Santo, nós temos 11 turmas e 55 membros julgadores. E precisa desse tanto de gente? Tem muita demanda? Infelizmente, em 2019, quando a gente assumiu a presidência do Tribunal de Ética e Disciplina, era um tribunal que não funcionava muito bem. Para você ter ideia, a gente fez 9 anos em um. O que eu quero dizer com isso? Em 2019, o que a gente produziu foi mais do que os últimos 9 anos. A gente foi o primeiro tribunal do Brasil a implementar em 2020, em razão da Covid, por exemplo, o julgamento virtual, a possibilidade de sustentação oral telepresencial. E os grandes outros tribunais do Brasil, por exemplo, São Paulo, onde tem mais de 150 mil processos, pediu ajuda ao Espírito Santo para implementar as questões virtuais e eletrônicas lá. Bacana, então, né? muito legal. Então, a gente foi um tribunal de vanguarda, de trabalho, é um resultado de um time, não de uma pessoa, e também um resultado da carta branca, que eu costumo dizer, que o presidente Risch nos deu, de trabalhar de forma totalmente independente, de forma que os processos tramitem dentro da celeridade. E eu costumo dizer o seguinte: não se trata de um tribunal, Marcele, que vai perseguir um tribunal político, não. É um tribunal técnico, onde deve ser respeitados a celeridade, direito ao devido processo legal e, principalmente, o direito à ampla defesa. Hoje, mais ou menos, são quantos processos lá no chamado TED, né, para advocacia, conhecido como TED, não é isso, doutor? Exatamente. Hoje nós temos em torno de 2.500 processos no Tribunal de Ética e Disciplina, distribuídos nessas turmas, né, onde os membros julgam, tem sessão, tem audiência, tem oitiva de testemunha, tem sustentação oral. É como se fosse um pequeno comparativo, um processo judicial, mas na esfera administrativa, podendo se valer de todas as ferramentas e remédios jurídicos possíveis. Qual que é a maior demanda lá? A pergunta é muito boa. A gente tem de tudo, infelizmente, né? A gente costuma dizer que a atuação do Tribunal de Ética, ele trouxe, principalmente, um resgate da nossa credibilidade da classe perante a própria classe, perante a própria sociedade e ao judiciário. Por que eu digo isso? Quando o tribunal funciona, significa que os processos estão andando. Não significa que está sendo julgado culposo ou inocente, mas que está funcionando. Sim. Se funciona, significa que tem uma seriedade ali dentro. E você dá uma resposta à sociedade. Por que eu fiz essa introdução antes? Porque antes, por exemplo, os advogados tinham, alguns advogados, alguns magistrados, na verdade, não gostavam de emitir alvará em nome de advogados. Por que isso? Porque, infelizmente, alguns pouquíssimos colegas tinham
o péssimo hábito, vamos assim dizer, de não repassar eventualmente os valores que ele recebia para o cliente. E, infelizmente, o judiciário, às vezes, mediam a advocacia com essa régua, que é equivocada. Lógico. A minoria, isso é a grande minoria. Mas, com o funcionamento do Tribunal de Ética e a resposta aos processos, os juízes, os magistrados pararam de fazer isso, porque sentiram que está tendo um trabalho sério, um trabalho atuante e que realmente não se pode confundir uma grande maioria com uma pequena maioria. Então, hoje, no Tribunal de Ética e Disciplina, aqui da OAB, nós temos casos desde não devolução dos processos, a questões de não repasse de valores aos clientes e também temos um problema que é muito sério, que a gente precisa, inclusive, avançar na modernização dessa legislação, que é propaganda e publicidade na advocacia. Porque há regras para isso, né? Para quem está em casa, para entender, o advogado não pode fazer publicidade de qualquer forma, tem que seguir um estatuto. Exatamente. O nosso Código de Ética, o provimento, ele regulamenta toda essa questão de propaganda e publicidade. Em que pese hoje o que norteia a advocacia nesse quesito é um provimento de 94 de 2000, ou seja, muito ultrapassado. Mas em que pese ele ser ultrapassado, é o que está valendo. Então a gente tem que respeitá-lo. A gente tem criado vários debates, fizemos proposições, inclusive o Conselho Federal está para debater essa modernização. A gente apontou o que a gente concorda, o que a gente não concorda. Eu acredito que vai ter essa evolução, mas é uma prática, infelizmente, cometida, essa questão de publicidade e propaganda pela jovem advocacia. E por que pela jovem advocacia, principalmente? Porque é uma geração que já nasceu virtual, né? Dentro das ferramentas virtuais, WhatsApp, Instagram, Facebook, enfim, diversas outras ferramentas. E acho que aquilo é o natural dela, que aquilo ali é um reflexo da vida dela, que ela tem que expor tudo ali. E eu concordo que a gente tem que evoluir nessa questão, mas a jovem advocacia precisa entender também que existem regras, e a gente tem debatido muito isso, tem conscientizado a jovem advocacia nesse sentido, e principalmente a gente tem sido um aliado da jovem advocacia para mudar essa legislação. Tanto é que a gente foi o primeiro tribunal de ética do Brasil a implementar o TAC. O que é o TAC? Um termo de ajuste de conduta. Por quê? O jovem advocacia lá, o jovem advogado ia e fazia uma propaganda irregular. Então, para não instaurar um processo ético disciplinar logo de início e aquilo ser eventualmente um desestímulo a continuar na profissão, a gente estabeleceu criar esse TAC. E o que esse TAC é? Um ajuste com ele, inclusive uma forma de explicar para ele como é que ele pode se portar, como é que ele deve se portar, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Então isso evoluiu muito bem, foi muito bem aceito e a gente está debatendo e também querendo mudar essa postura da propaganda e publicidade. Mas uma coisa eu garanto, não vai ser igual aos Estados Unidos, né? Que muitas vezes quer fazer igual lá nos Estados Unidos, outdoor, propaganda e televisão, não. Tem que ser uma questão mais sóbria, mas o que vai se discutir muito, por exemplo, é patrocínio em Instagram, em Facebook, o que pode ser de forma mais ampla, colocado, enfim, várias questões. É um assunto que rende, né? Muito, mas então, é importante. Eu vou chamar um intervalo rapidinho, que a gente continua no bloco seguinte, hein? Você não vai sair daí, não. Estamos de volta com o programa Direito em Foco. Nosso entrevistado de hoje, você já acompanhou aí, o doutor Alberto Nemer. Estamos falando do TED, que é o Tribunal de Ética da OAB. No bloco anterior, falávamos de publicidade na advocacia, que é um tema muito debatido, né, doutor? Demais, é um tema muito debatido. A gente, na qualidade de presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, nós promovemos, inclusive, uma audiência pública para ouvir a jovem advocacia, para ouvir as sugestões, as queixas, as críticas, para poder consolidar, inclusive, um documento que está balizando a gente junto ao Conselho Federal. É importante esclarecer também, agora eu tenho dito muito isso também, Marcele, para a jovem advocacia,
que muitos dos jovens estão depositando todas as esperanças na possibilidade de se liberar propaganda e publicidade nas redes sociais, de poder patrocinar, de poder fazer questões que hoje não podem. E não é só isso que vai atrair o cliente. Exatamente. O meu receio é, autorizando-se, por exemplo, o patrocínio, de se criar uma frustração para a jovem advocacia. Porque não é o patrocínio, não é um Instagram somente bem feito que vai trazer clientes. A advocacia é muito além disso e, respeitosamente, é muito maior do que isso. A advocacia requer muitas horas de estudo, muitas horas de dedicação, trabalho e network. Eu costumo dizer nas palestras para a jovem advocacia, Marcele, que o primeiro passo nosso, do advogado, jovem advogado, é ser reconhecido como advogado na própria família. O segredo, então, é investir nessa qualificação para depois tentar pensar lá nas mídias sociais. Sem dúvida. Isso, doutor? Exatamente. A mídia social vai ser um plus. Ela não vai ser o essencial para você captar. A mídia social vai servir para quê? Para divulgar que você escreveu um livro, para divulgar que você participou de um debate, para divulgar que participou de uma entrevista aqui com você. Ia falar de uma entrevista na imprensa, isso não é vedado. Não é vedado. Eu não posso vender e falar de casos que eu atuo, mas eu posso debater o bom direito, eu posso dar minha opinião sobre o bom direito. Que é até uma função social do advogado, né? Levar dúvida, essa informação jurídica. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, isso é importante, isso é mídia social, é muito importante. E houve muitas críticas, por exemplo, de que a OAB, acho que salvo engano, do Mato Grosso ou de algum lugar, proibiu o TikTok. E se questiona sobre muito o TikTok. Eu não tenho nada contra o TikTok, eu não uso, não tenho, não sou cadastrado, mas eu peço uma questão à jovem advocacia. A advocacia é uma profissão séria, é uma profissão sóbria e formal. Então, se coloque no lugar de alguém que eventualmente vai ver seu TikTok e se realmente aquela sua forma agrega ou não para ser contratado. Porque não é teatro, não é dessa forma que se... Não é brincadeira, Não né? é brincadeira. Porque esse aplicativo realmente é mais voltado para brincadeiras, pelo que a gente vê por aí. Exatamente. Né? Eu nada contra. Nada contra também. Mas eu só acredito que quando a pessoa precisa de um advogado, ela tem uma causa que pode ser a causa da vida dela. Exatamente. Então, por isso que acho que a seriedade tem que ser o norte dessa relação. Quem te vê muito, por exemplo, que o advogado vai lá no Instagram, faz um post informativo perfeito, só que na última linha ele comete a infração ética. Ó, caso você tenha algo similar, ligue para mim. Então, às vezes, é a última linha que ele vai e fere o Código de Ética e Disciplina. Então, precisa ter essa atenção. Doutor Alberto Nemer, presidente do Tribunal de Ética aqui da OAB Espírito Santo, nosso tempo acabou. Passa rápido. Rápido, né? O assunto é bom? Muito bom. A gente volta para continuar. Perfeito. Tá bom? Obrigada, viu, pela presença do senhor aqui e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço o convite, agradeço a todos os que estão nos acompanhando. Uma ótima tarde. O programa Direito em Foco fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Semana que vem tem mais um programa Direito em Foco. Se você tem dúvidas sobre os seus direitos, você já sabe, acesse o portal Sim Notícias, simnoticias.com.br. Lá você também pode rever esse programa e outros aqui da casa Record News Espírito Santo Rede Sim. Tem o site da OAB também, tá? oabs.org.br. Lá você confere notícias da advocacia capixaba. Semana que vem, estamos juntos de novo, hein? Até lá, tchau, tchau.